E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Espartanos, qual é sua profissão? E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que mais uma vez estão ligadinhos conosco no Telejornal A Voz do Povo, feito do povo para o povo. São exatamente 19 horas e 5 minutos. Olha aí, olha, hoje é terça-feira. E quantos feriados que já tivemos, hein? Meu Deus do céu, tivemos muitos feriados, muita gente se divertindo, muita gente aproveitando também, trabalhando bastante, né? Muita gente aí trabalhando bastante, viu? E enquanto isso, a gente está aí levando a melhor informação. E hoje é terça-feira, não é sexta-feira, hoje é terça-feira e vamos estar aí trazendo o melhor para vocês, tá certo? Daqui a pouquinho eu já vou enviar também, deixa eu já colocar aqui, já mandar aqui para o pessoal aqui, que eu já tenho que já estar enviando para todos os meus amigos e os meus inimigos também, né? Porque sabe como que é a vida da gente, né? A vida da gente é complicada. Tem os amigos, mas tem os inimigos. Mas deixa os inimigos, né? Porque assim pelo menos eles veem o nosso sucesso. Isso que é gostoso, não é verdade? É mostrar o nosso sucesso, tá bom? Principalmente com a humildade. Através da humildade a gente sempre chega lá, tá bom? Mas antes de alguma coisa, daqui a pouquinho já vou trazer também o seu Miguel, tá bom? Já deixa até já preparar o convite dele aqui, pronto para mim trazer o seu Miguel, porque eu daqui a pouquinho já estarei já enviando, deixa eu colocar aqui para ele. Pronto, para ele poder participar e entrar aqui no nosso telejornal, onde tem várias perguntas, viu? Tem perguntas interessantíssimas, tá bom? Interessantíssimas aqui no nosso telejornal de hoje, tá bom? E, logicamente, temos aniversariantes do dia, bastante aniversariantes do dia, hein? Eita, nós! Enquanto isso, o seu Miguel está lá, eu já vou aqui já também compartilhando aqui no Story, já vou compartilhando aqui também nos grupos. Cadê? Já deixo já colocar aqui. Pronto. Já compartilhei num grupo. Vou compartilhar em mais outro grupo aqui no Brechó Tem de Tudo. Também, deixa eu ver, no Brechó Tem de Tudo, já está também compartilhada. A turma do Brechó Tem de Tudo
Também estou convidando a turma do Brechó Sem Limites Itapê. Olha, Sem Limites Itapê. Também estou chamando todo mundo para participar hoje do Telejornal. Também estou chamando o pessoal do grupo Desapego Itapetininga. Deixa eu ver, Desapego Itapetininga. Também estou chamando todo mundo, marcando todos os nossos amigos e companheiros que nos seguem nos grupos. Também estou marcando o pessoal do Brechó Itapê Móveis Eletrônicos, Vendas e Compras. Também estou marcando. Vamos lá, cadê o pessoal? Pronto, já estou marcando aqui. Também marcando o pessoal do grupo. Vamos lá, rapidinho. O pessoal do grupo, vai, gente, do pessoal do... E já começou a aparecer o pessoal. Pessoal do grupo Mega Feirão Itapetininga. Também marcando aqui o pessoal do Mega Feirão Itapetininga. E já vou chamar ele, hein, seu Miguel Ângelo, para responder diversas perguntas sobre a doutrina espírita. E agora o Brechó do Comércio de Itapetininga. E depois o restante não dá tempo, é muitos grupos aí de páginas de compra e venda de brechó que eu tenho, que é complicado. E muita gente já começando a participar, e daqui a pouquinho já vamos entrar, porque são 19h09 de comentários, e o pessoal daqui a pouquinho eu vou estar lendo os comentários, porque agora vem ele, seu Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel Ângelo, uma ótima terça-feira, né? Depois de tanto descanso, né, seu Miguel? Boa noite, Geraldo. Boa noite ao público do Telejornal Voz do Povo. Mais uma vez estamos aqui, muito gratos e atendendo ao seu convite, e nos colocamos à disposição para as respostas diante das perguntas que são feitas, e sempre levaremos a ideia da doutrina espírita. Isso. Seu Miguel, deixa eu só pegar as perguntas aqui primeiramente, já tinha até esquecido das perguntas, hein? A gente gosta tanto quando o senhor aparece, que a gente até esquece das perguntas, que a gente gosta de pelo menos só ouvir o senhor falar, já é uma glória para a gente, né? De felicidade, porque o senhor transmite muita alegria para todos nós. Mas deixa eu já colocar aqui no banner a primeira pergunta. Pronto, está aqui. A primeira pergunta é o seguinte, seu Miguel Ângelo, às 19h10. O que adquirimos na Terra é propriedade nossa? Bem, Geraldo, nós temos que entender que no estágio evolutivo em que nós nos encontramos na Terra, ainda se faz necessária a segurança das propriedades, das aquisições, que estimulam o trabalho, que promovem a criatividade, que oferecem oportunidades para que as pessoas procurem um nível de segurança pessoal através de bens materiais. Mas nós temos que entender também que todos os bens materiais, eles devem ser fruto do trabalho honesto e digno. E desde que, muitas vezes, também nos chegam às mãos por vias de herança, de transmissão de posses. Tudo isso está dentro da legislação humana, porque nós precisamos estabelecer regras de procedimento para que as nossas trocas, as nossas inter-relações, elas se estabeleçam dentro de níveis aceitáveis, com respeito ao direito, ao trabalho e principalmente buscando-se honestidade. Do ponto de vista espiritual, a posse material, ela tem validade enquanto estamos na Terra. E é bem sabido que tudo que nós façamos para nos ilustrarmos, nos prepararmos, nos qualificarmos para os trabalhos, para as nossas aquisições, para a procura da nossa segurança, tudo isso passa pela matéria, porque afinal de contas nós estamos reencarnados na matéria, mas o que ficará na essência para nós são as lições, os aprendizados e a experiência que o espírito irá adquirir. Nós poderíamos dizer que tudo pertence a Deus.
E Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, ele tem um pensamento que é muito significativo a esse respeito. Ele diz o seguinte: tudo o que nós vemos está morto ou irá morrer. Então a matéria está morta. E nós que temos os corpos materiais, esses corpos também irão morrer. Então notem como tudo é muito passageiro. Todas as nossas aquisições deveriam ser consideradas concessões da lei divina, porque afinal de contas tudo vem de Deus, e a Ele voltará, e que nós somos usufrutuários, ou seja, nós estamos numa posse temporária, que nós diríamos assim: tudo é empréstimo de Deus, mesmo aqueles bens adquiridos desonestamente, que terão, portanto, para o espírito, as responsabilidades que cabem àqueles que não usaram da lisura, da honestidade, da ética e de todo o bem que nós devemos empregar nas mínimas coisas que nós fazemos, e também entender que o valor das coisas materiais está em nós sabermos dele usufruir em nosso benefício e dos nossos semelhantes. Aquele que retém a propriedade e, portanto, ele realiza este ato para a sua segurança, mas é necessário levar em consideração com que finalidade ele faz. Qual é o estado emocional, de sentimento, qual é o nível da sua disposição de alma, quando ele então busca o bem material. E o bem material, ele terá valor somente enquanto estivermos nesta condição. Para nós, que partiremos desse mundo e a morte nos levará para essa outra dimensão, que é a nossa vida verdadeira, que é o mundo de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Então, para lá, nós só levaremos a consciência e a lembrança de nossos atos e a impressão do que foi o resultado daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Portanto, todos os bens materiais ficarão na terra. Então nós achamos assim bastante curioso quando um homem diz a seus filhos, aos seus familiares: eu vou deixar para vocês este patrimônio. Ele não vai deixar, é obrigado a ficar, é diferente. Ele vai embora, mas os bens ficam. Então essa história de testamento é simplesmente uma regularização de situações temporárias. Então tudo aquilo ficará na terra. Diz o ditado popular, Geraldo: caixão não tem gaveta. Então nós não vamos poder levar nada para o outro lado. E eu vou contar para vocês uma história curiosa que aconteceu com uma americana, uma senhora que herdou do marido uma grandíssima fortuna. Ela era uma bilionária. E ela tinha um carro na época que era considerado o ícone de consumo e de status. Era um Rolls Royce pintado a ouro. E ela então, em seu testamento, ela foi distribuindo os bens, porque ela teria que deixar, né? E ela então tinha um último desejo, que ela fosse enterrada dentro do Rolls Royce dourado. E assim, os seus parentes fizeram. Quando ela morreu, puseram-na, isso é história real, isso aqui não é fantasia, puseram-na dentro do carro e ela foi enterrada no mausoléu com o carro e dentro do carro. E aí disse Joana de Ângeles, que é benfeitora de Divaldo Pereira Franco, ela disse assim: essa senhora, quando chegou aqui, ela teve que vir a pé mesmo, o carro ficou na terra. Então são histórias para que ilustrem a nós qual é o valor do bem material. Então, o bem material, pelas leis de Deus, nunca ficarão nas mesmas mãos. Serão sempre dirigidos a outras mãos,
Desde que o mundo é mundo, as coisas se dão assim. E desde agora não será diferente. Nós temos uma posse ilusória e também temporária. E para aqueles que são muito apegados, aqueles que retêm tudo e não oferecem nada a ninguém, estes vão ter que deixar tudo na terra e vão chegar a esse outro lado, sem o RG, sem a CPF, sem a conta bancária, sem a certidão de nascimento, tudo ficará aqui. Então, nós temos que pensar a respeito do apego. O apego que sempre fará uma dificuldade para o espírito que ficará retido nos seus interesses. Muitos espíritos, que são os chamados usurários, aqueles apegados a seus bens, quando morrem, eles ficam próximos dos bens materiais. Mas o estado de sofrimento é grande, porque eles imaginam que aqueles bens são seus, eles veem o bem material, mas não conseguem tocá-lo, não conseguem carregá-lo, não conseguem usufruí-lo, e muito menos terão respeito nesse outro lado da vida, pelo que eles tiveram de bens na terra. Eles levarão somente o bem que tenham feito ou o mal que tenham realizado. Então, portanto, bens materiais, tudo muito passageiro, e, repetimos Emmanuel, tudo que nós vemos na terra está morto ou morrerá. Às 19 horas e 19 minutos, daqui a pouquinho já vou estar lendo aqui também, tá? E já deixa eu ver, daqui a pouquinho eu vou estar lendo vários comentários aqui também. Deixa eu já tirar aqui, deixa eu ver, pronto. E antes de alguma coisa, antes da próxima pergunta, seu Miguel, às 19h20, eu quero também pegar, já que o senhor tratou tanto do deixar, né? Porque, na verdade, somos obrigados a deixar, como o senhor mesmo disse, não tem como levar. Mas existe a palavra do Chico Xavier, onde ele fala da humildade. Vamos ouvir. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Aí, bonitas palavras, né, seu Miguel? Fique à vontade. Excelente. O Chico foi um ser iluminado, né,
que pelas suas próprias conquistas, trabalho, dedicação, entrega e amor, deixou uma obra psicografada excepcional. Até quanto se sabe, foram 412 livros das mais diferentes ideias, dos mais diferentes meios de se interpretar a vida, de todos os campos de conhecimento, inclusive científico, filosófico e moral. E a moral do Cristo está estampada na vida de Chico Xavier, que foi indicado pelos homens para que recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Mas, para ele, títulos não tinham sentido. Ele precisava, de fato, era entregar-se a este amor que ele veio nos ensinar, mas pautado sempre nas lições de Jesus Cristo. Portanto, Chico Xavier, o maior médium sensitivo do século XX, segundo eleições em nosso país, o brasileiro do século. Então, uma personalidade que se iluminou através do amor. E ele deixou também uma frase a respeito disso, quando ele dizia assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Bonito. 19h24, a gente até se emociona mesmo. Vamos ver os comentários agora. A Cecília Maria Torres Tibes, deixamos nosso boa noite a todos que estamos assistindo a Voz do Povo. Boa noite, Cecília Maria Torres Tibes, beijão bem carinhoso no seu coração de toda a sua família, tá bom? Que o Papai do Céu continue te abençoando. O Nando Ribeiro, ótimo programa. Obrigado, Nando. Fique com Deus, meu querido. Nando Ribeiro. E a toda a sua família, que o Papai do Céu abençoe, tá bom? A Cecília Maria Torres Tibes dizendo: nosso boa noite especial ao companheiro Miguel, na doutrina espírita, e ao Geraldo Carvalho no jornalismo local. Obrigado, Cecília. O Fábio Madeira, o nosso empresário, amigo e empresário Fábio Madeira. Boa noite, voltei ao vivo. Opa, tava na hora, né, Fábio? Só assistir. Mas o Fábio é inteligente, ele assiste depois com a família. Esse que é esperto, né? Fábio Madeira ainda diz: forte abraço, bom programa. Obrigado, Fábio. A você e a todos aí da ADM Comunicação Digital, tá bom? A Neia Godoy, dando boa noite, Geraldo. Boa noite, né? Um beijão bem forte, carinhoso a você, tá bom? A Maria Alice dando boa noite a todos. Boa noite, senhor Ângelo. Ai, seu Miguel Ângelo. A Maria Alice dando boa noite. Também tem a Suzy Lima dando boa noite. Boa noite, Suzy. Beijão carinhoso no seu coração de toda a sua família, tá bom? O Fábio Madeira ainda disse também o seguinte: a casa é uma construção de cimento e tijolos. Lá é uma construção de valores e princípios. Bens materiais acabam, vai e vem. Nem a sua casa, depois de anos, será sua. Será morada de outras famílias. É a realidade, né? Um pensamento bem correto, né, seu Miguel? A Maria da Graça Terra também diz: boa noite, Maria, um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. Maria da Graça Terra, você e toda a sua família, obrigado pelo carinho. A Márcia Alves, dando boa noite, Geraldo, e ao seu Miguel. Também, Márcia, um beijão bem forte e carinhoso. Vamos agora à próxima pergunta. Seu Miguel, a próxima pergunta é a seguinte, olha aí, às 19h26. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra? Porque, na verdade, vou até dar um porém aí, vou colocar um entre parênteses aí, porque, na verdade, todo mundo fala, a gente sente saudade daqueles que se foram. Os que se foram, no caso aí, eu acho que é essa pergunta, eles sentem saudade do que eles amaram e ficaram na Terra? Todo sentimento que é legítimo, ele permanece. A saudade é uma expressão da ausência, a ausência física, especialmente. Mas para os espíritos, aqueles pelo menos que se encontram em condições de trabalho no bem, eles têm também autorização para visitarem os parentes que ficaram na Terra. Então, muitas vezes, quando nós aqui na Terra sentimos saudade de um ente querido que se foi,
Pode ser que naquele momento ele esteja ao nosso lado na condição invisível, mas espiritualmente presente. Então, haverá essa interação, ele emitirá os pensamentos, os seus sentimentos de afeição, de simpatia, por aqueles que são corações queridos. Agora, se os espíritos recebem as vibrações daqueles que ficaram na Terra, especialmente a da saudade, sim, eles recebem. E não somente a da saudade, mas qualquer pensamento emitido que seja acompanhado de expressões de afeição e de sentimentos. Eles são sensíveis a isso, sim, muito mais do que nós. Porque eles não têm o corpo físico, que serve como um obstáculo, uma barreira para se perceber e se sentir. Quando nós estamos sem o corpo físico, então, a expressão do pensamento e dos sentimentos, elas são muito mais intensas, porque o nosso corpo espiritual sente por inteiro, integralmente, porque nós não temos no corpo espiritual órgãos específicos para os sentidos. Nós captamos e percebemos no todo. Mas o importante a respeito de sentir os espíritos, a saudade daqueles que ficaram, vai depender muito do sentimento dessa saudade. O sentimento associado à saudade. Porque uma saudade de revolta, de queixa, de insatisfação, de inaceitação daqueles que partiram, geram neles, os espíritos, uma sensação muito desagradável. Porque eles estão na condição de espíritos e partiram da Terra por um fenômeno natural da morte. E eles nada podem fazer contra isso. Então a separação pela morte do corpo físico, e quando surge esta condição de tristeza profunda, porque não se aceita sentir aquela saudade, então esta saudade fará mal aos espíritos que se foram. Porque eles não terão condição de nada fazer contra aquele sentimento indesejável da saudade queixosa, da saudade que não aceita, da saudade que, em última análise, culpa a Deus. Então, algumas pessoas que, infelizmente, passam por este drama da separação pela morte dos entes queridos, muitas vezes dizem: Deus roubou meu filho, Deus matou meu marido, como se Deus fosse ladrão ou assassino. Então isto é realmente um absurdo. Nós temos que compreender que a transitoriedade da vida física é uma lei da natureza, portanto é uma lei divina. Agora, nós temos que aprender a sentir o amor em outros níveis, que não somente nos níveis da posse e da presença. E certamente que a separação que acontece pelo fenômeno da morte, dos entes queridos que se vão antes de nós, é um exercício para que nós aprendamos a amar com menor cota da posse. Porque sempre que nós falamos de alguém que nos interessa, nós usamos o advérbio de posse, né? É o meu filho, é a minha filha, é a minha esposa, é o meu marido. Então, na realidade, eles primeiramente são filhos de Deus. Então, não são de nossa posse. Nós estamos numa condição transitória de relação afetiva ou de amizade que estabelece essa oportunidade de nós trocarmos impressões, experiências, vivências com aqueles outros corações. Mas nós não temos a posse do outro. O amor possessivo é o apego indiscriminado a um sentimento que não nos pertence. Porque o outro é o outro. E ele, portanto, não é posse de ninguém. Nós, muitas vezes, precisamos conviver
para trocarmos essas impressões, para permutarmos as vibrações afetivas do amor que vai crescendo dentro de nós. Então nós temos uma alegria de poder doar ao outro aquilo que é nosso, mas não da posse material. Doar do sentimento, esse é o amor que se busca, esse é o amor que Jesus ensinou a nós, os homens e as mulheres na Terra. Então, essa ideia de reclamar, de queixar-se, de se revoltar contra aqueles que já se foram, é de fato uma medida que não tem nenhum bom senso, porque todos nós partiremos, mas tem a boa notícia, todos nós nos encontraremos. Poderemos nos reencontrar quando também morremos, e isso acontecerá sem dúvida nenhuma. Poderemos nos reencontrar quando estivermos no estado de sono físico do corpo, nosso espírito se desprende e poderá encontrar os entes queridos que também estão no estado espiritual naquele momento. Então são diversas formas possíveis de nós mantermos este contato e essa proximidade com os entes queridos que se foram. Mas a saudade, que é saudável e legítima, ela deve ser vivida com todo amor, com toda afeição, por aqueles que se foram. 19h34, daqui a pouquinho, o seu Miguel vai estar respondendo a essa pergunta aqui, hein? Olha aí, qual o melhor meio de expulsar os maus espíritos? Eita, nós, será que tem algum meio? Já volto já. Só um minutinho só, não saiam daí. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro, busca no Magalu. E a música entra nele, busca no Magalu. E fica na cabeça, busca no Magalu. Na hora de comprar, tem no Magalu. É pra você lembrar, busca no Magalu. É pra cantarolar, busca no Magalu. Até decorar, busca no Magalu. Na hora de comprar, busca no Magalu, tem no Magalu. A Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa, com impressão digital, banners, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LED, painéis e letra caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Dr. Lobato 376. E atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual você também encontra nas redes sociais. @ADM2 Comunicação Visual. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Em todos os cantos do Brasil. Entendemos a importância de conectar pessoas todos os dias. Já contamos com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros no nosso app, dedicados a entregar o melhor para as pessoas de todo o país. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Tornamos uma compra numa experiência simples, segura e divertida. Então, quando uma entrega da Shopee chega na sua casa, é mais do que um produto. É um toque da nossa alegria compartilhada com você. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia.
Daí são 19h37, retornamos e damos também uma boa noite. Deixa eu ver. A Yara Jimenez Verde Figueiredo dando boa noite. Boa noite, Yara. Papai do Céu abençoe você, seu lar. Obrigado também pelo carinho e também pela audiência. Não podemos esquecer que vai vir agora, inclusive esqueci de pegar o cronograma, mas amanhã já estarei disponibilizando e fazendo um vídeo especialmente para todos vocês sobre isso aqui, ó. Comemora essa festa, Natal está chegando. Chegando mais perto da cidade. Como a cidade é mágica, na noite, muitas luzes. Mas amanhã estarei trazendo aqui o cronograma com a data locais e os endereços onde estarão passando a caravana da Coca-Cola agora em dezembro aqui em Itapetininga. Seu Miguel, 19h39, aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Qual o melhor meio de expulsar os maus espíritos? Existe algum meio? Bem, expulsar maus espíritos ficou como uma ideia que se apresenta inclusive no Evangelho de Jesus, quando o mestre afastava os espíritos infelizes e sofredores. Evidentemente que pela visão da doutrina espírita, não existe o diabo ou o demônio. Os homens que são maus na Terra e que perdem o corpo físico pela morte, continuam maus logo depois que desencarnam. Isto porque não existe nenhuma transformação miraculosa ou mágica da personalidade de quem quer que seja. As transformações são lentas. Então nós diríamos que os maus espíritos são espíritos ainda que estão no início da trajetória evolutiva, que não têm ainda um sentimento mais apurado, que não conquistaram ainda um sentimento de reconhecimento ao semelhante, de empatia com outras almas. Então os maus espíritos são esses espíritos que aqui na Terra, quando estão aqui conosco, encarnados, praticam o mal. Então, o que fazer para afastar aquela presença indesejável que não pôde ser recebida com respeito e com solidariedade, não tendo que concordar com os seus métodos e as suas ideias? Mas são espíritos que são filhos de Deus também. Então, por este, nós primeiramente deveríamos orar para que eles pudessem, de alguma forma, encontrar uma expressão de uma verdade da qual eles se afastaram. De que eles são filhos de Deus e que eles deveriam se arrepender dos males feitos para poder, de alguma maneira, se transformar para melhor e deixar de sofrer. Porque todo espírito malévolo, ele é profundamente sofredor. Então, para afastar essas presenças, nós temos que primeiramente orar por eles, mas orar com autenticidade. Se a pessoa não tiver o sentimento de respeito, é melhor não orar. E aí existe um outro método, que seria atrair os bons espíritos. Porque na presença de bons espíritos, os maus espíritos não permanecem. Esta é a ideia. Então, todas as fórmulas usadas para expulsar maus espíritos, como os exorcismos, como as palavras cabalísticas, como as orações pretensamente fortes, nada disso para os espíritos maus tem efeito. O que afasta o espírito mau são os espíritos bons, mas principalmente se aquele que está sendo incomodado pelos espíritos maus for bom também. Porque existe no mundo
espiritual, como também no mundo físico, mas especialmente no mundo espiritual, existe a lei das afinidades. Nós teríamos que perguntar ainda por que um espírito mau se aproxima de alguém. Pela lei das afinidades, só existe uma resposta. É porque há semelhança de sentimentos ou há débitos que aquele que é assediado pelo mau espírito provocou nesta ou em outra existência. Então, é a lei das afinidades e das convivências espirituais. Se nós não nos transformarmos para o bem, inclusive fazendo todos os esforços para reparar o mal que já fizemos, e que para nós é uma presença de consciência, de sabedoria, de saber, então nós vamos eliminando débitos que nós produzimos e, portanto, ao nos transformarmos ao bem, os espíritos maus não terão afinidade conosco. E por falta de afinidade, eles irão. Eles não precisarão ser expulsos. Eles não encontrarão clima para conviver conosco. Então, a ideia que o Espiritismo nos traz é essa. Para afastar maus espíritos, primeiramente nos tornarmos melhores e atrairmos os bons espíritos, orando por aqueles espíritos infelizes e sofredores que ainda não encontraram o caminho do bem. Seu Miguel, às 19h44, eu também lhe faço a seguinte, deixa eu ver mais comentário aqui, é o Ipojucan Rodrigo Benatti. Uma noite de paz e harmonia, Geraldo, e também ao seu Miguel e a todos os telespectadores. Satisfação em poder acompanhar e aprender um pouco mais nessa noite. E Pojucão, um beijão bem forte e carinhoso no seu coração e de toda a sua família. Obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? E continue com a gente. Sempre é um prazer tê-los aqui ao nosso lado. Vamos ver então agora aqui. A próxima pergunta é a seguinte. Seu Miguel, espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Pode isso? Sem dúvida que ele se afasta. Exatamente porque a missão de um espírito protetor junto ao seu protegido é de inspirá-lo ao bem e à verdade. Quando, insistentemente, o seu apaniguado, aquele a quem ele acompanha e protege, insiste nas realizações do mal, ele, logicamente, esse espírito protetor, também irá fazer esforços para inspirar-lhe bons pensamentos. Mas quando ele os vê rejeitados e desconsiderados, ele se afasta e deixa aquela criatura à mercê dos maus espíritos, que se aproximarão. E por essa inter-relação e por esse envolvimento, aquele que renunciou à presença do seu espírito protetor irá sofrer as más influências e, portanto, muitas vezes será levado por indução a praticar o mal. Então, esta criatura sofrerá as consequências do mal praticado por influência de maus espíritos que ele concordou em aceitar as ideias e as sugestões. Então, aquele seu espírito protetor estará afastado, mas não estará nunca sem acompanhá-lo. Sempre nós estaremos sendo acompanhados pelos bons espíritos. E pelo espírito protetor especialmente. E quando então aquela criatura que se desviou de um caminho retoma a sua marcha, então, logicamente, que o espírito protetor se alegrará pelo bem que aquela escolha promove de voltar ao bom caminho e continuará, então, a exercer a sua missão, que é de inspirar aquela criatura ao bem e à verdade. É assim que as coisas mais ou menos funcionam, né,
do mundo espiritual, havendo essa influência sobre o nosso mundo material e a nós mesmos. É um tema bem... Agora me diz uma coisa, no caso, então quer dizer que se a gente tem um espírito protetor, vai da atitude das pessoas, do pensamento ou do quê? No caso, mas aí no caso é visto aí, pelo que o senhor diz aí, então todos os espíritos protetores, eles são do bem, né? Na verdade, não existe espírito protetor do mal, né? Não. Porque aí não seria protetor, né? O espírito protetor é aquele que se responsabiliza pela nossa reencarnação. Uma outra religião chama de anjo tutelar, ou anjo da guarda. Então são os espíritos que nos inspiram ao bem e nos acompanham. Isto porque, Geraldo, eles avalizaram a nossa reencarnação na Terra. Eles participaram muitas vezes da nossa programação de vida aqui na Terra. Então, eles farão o acompanhamento de como nós estamos nos saindo dentro daquelas propostas que nós já esquecemos. Porque quando reencarnamos, há o esquecimento do passado, para que nós possamos recomeçar sem uma carga danosa para aquela nova existência que se apresenta, portanto, como uma nova oportunidade. Então, nesse aspecto, nós estamos sempre sendo acompanhados pelo nosso espírito protetor. E é evidente que, quando terminarmos a nossa jornada na Terra e retornarmos ao mundo de origem, ao mundo espiritual, nós encontraremos com ele. E então faremos avaliações conjuntas do que foi nossa vida, do que eram as nossas propostas na Terra, as nossas provas, muitas vezes as nossas expiações. Então tudo isso será revisto e avaliado. E diante disso, nós poderemos então constatar o quanto de acerto tivemos dentro de uma proposta maior para a realização do bem. Então há, raramente, espíritos completistas, assim se chama, completistas, aqueles que passaram por todas as provas com a nota máxima. Há os espíritos que conseguiram vitórias importantes em suas provações, mas não tiveram a melhor avaliação. Conseguiram conquistar grande parte. Há outros que praticamente ficaram na mesma situação, ficaram neutros. Não melhoraram, não pioraram. Mas há aqueles que podem ter se comprometido, porque desse ponto de vista, um espírito nunca retrocede. Não existe retrogradação de espíritos do seu nível moral. E aqui na Terra, muitas vezes, apesar das influências do nosso espírito protetor, nós escolhemos o pior caminho. Então, quando isto acontece, não significa que nós pioramos. Significa que nós não vencemos ainda as inferioridades que possuímos. Então, uma pessoa, muitas vezes, vai dizer assim: eu sou bom, mas não mexa comigo, senão você vai se haver. Então não é bom. A verdade é esta. Porque nós só expressamos o que nós somos. Né? Então, a pessoa, na realidade, tem um mal dentro de si. E ela precisa se corrigir. E o espírito protetor, ele inspira para que nós façamos a melhor escolha. Mas há aquelas pessoas que dizem assim: eu faço nem que eu me desgrace. E faz e se desgraça. Apesar da influência benéfica do espírito protetor. Porque, veja, ainda há pouco se falava como afastar os maus espíritos. Na realidade, Geraldo, existe uma lei de equilíbrio em nossas vidas. Muitas vezes, nós somos influenciados e temos inspirações por espíritos malévolos, para que façamos o mal. Mas para que a balança da justiça divina se equipare e se equalize, os espíritos bons, o nosso espírito protetor, nos dá os bons conselhos. Então nós temos duas ideias opostas que podem ser sugeridas. Uma para o mal
por maus espíritos, e a outra para o bem pelo nosso espírito protetor. E então, a responsabilidade da escolha é nossa. Nós fazemos a escolha e depois, evidentemente, suportaremos as consequências daquela escolha. Se ela for uma escolha boa, ótimo. Pela lei de causas e efeitos, nós receberemos o bem. Mas se for uma má escolha, nós sofreremos a consequência daquela má escolha, pelo mal que vai nos atingir. Então, dessa maneira, é que a doutrina espírita vai nos explicando como é importante a prece, as orações. Porque quando nós estamos com o pensamento elevado a Deus e com os bons propósitos da oração, nessa busca de comunhão de pensamento com o Senhor de todas as coisas, é nesse momento, especialmente, que o nosso Espírito Protetor, o Anjo Guardião, nos inspira os bons conselhos. E a missão dele é a missão de um pai em relação a um filho, colocar-nos no caminho do bem. Então ele estará sempre presente, estará sempre nos acompanhando para que nós, por ele, sejamos influenciados, mas que façamos também as boas escolhas. E dessa maneira é que a lei divina não nos abandona. Nós estaremos sempre à mercê da nossa liberdade e das consequências que a responsabilidade de cada ato nos trará no futuro. Seu Miguel, então é nesse caso aí, porque nem muitas pessoas estão andando na rua, né? Aí estão andando na rua e de repente chega e o senhor vê várias, inclusive não uma, diversas. É aí que eu queria rapidinho a sua resposta sobre isso. As pessoas falando sozinhas. Muita gente, eu ficava, eu até imagino assim comigo, caramba, será que está conversando com ele? Sem querer, inocentemente, nem inconscientemente, está conversando com o espírito? Nem sempre, Geraldo. Não. Muitas pessoas, às vezes, têm esse hábito, né? Digamos assim, que não é muito esperado que isso aconteça. A pessoa pode estar pensando alto, né? Verbalizando palavras. Também. Isso pode acontecer. Mas há aqueles, sim, que conversam com os espíritos. Há aqueles, inclusive, com desequilíbrio de comportamento, que muitas vezes são pessoas obsediadas, que estão conversando com os espíritos. Isso pode acontecer, são médiums. Só que não têm controle sobre as expressões da sua mediunidade, das suas faculdades. Então entram em diálogo com os espíritos que eles veem e ouvem. Né? E para aqueles que observam e veem que a pessoa está falando sozinha, entre aspas, né? Então faz esse julgamento. Está falando com espíritos ou está pensando alto? Pode ser as duas coisas, né? Mas é possível que aconteça sim. Seu Miguel, às 19h56, antes da sua mensagem a todos de Itapetininga, região, vamos dar os parabéns a todos os funcionários da Sabesp, que está completando 50 anos. Tá aí, 19h56, voltamos, e aí, vou colocar até esse fundinho aqui para a mensagem do seu Miguel. Vamos lá, peraí. Nós gostaríamos então de deixar ao nosso caro telespectador que nos acompanha através do jornal A Voz do Povo, pelas mídias sociais, uma frase que é um pensamento que diz muito respeito às nossas solicitações, nossas súplicas e rogativas a Deus, nosso Pai. Muitos de nós, no momento da prece, rogamos por aquilo que nós consideramos da nossa necessidade. E tantas vezes julgamos que não somos ouvidos,
porque aquilo que pedimos, acabamos por não receber. Então Emmanuel, o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, disse a seguinte frase, e é o pensamento com a nossa mensagem de hoje. O não de Deus é sempre o nosso maior bem de amanhã. Então repetimos, o não de Deus é sempre o nosso maior bem de amanhã. Exatamente porque nós ainda não sabemos quais são as reais necessidades de nosso espírito e de nosso aprendizado. E muitas vezes nós pedimos o que queremos e Deus nos envia o que nós precisamos. 19h58, seu Miguel Ângelo, um beijão no seu coração, de toda a sua família. Muito obrigado por ter atendido a participar novamente. Como sempre, os seus das vezes está sempre à disposição às terças-feiras do telejornal A Voz do Povo, um jornal feito do povo para o povo. Miguel, muito obrigado e que Papai do Céu lhe dê muita saúde para que terça-feira que vem estejamos aqui novamente. Muito obrigado, seu Miguel. Eu que agradeço. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima terça-feira. E eu quero só, antes da despedida, dar parabéns a Aline Anderson, ao Luciano Machado, a Marli Juravisky, Angelita Oliveira Figueiredo, Mário Jorge Gonçalves, Alexandre Pinheiro, Graça Souza, Adriana Miranda, Maria Emília Santos, Silvio Luiz Antunes da Silva, Lisbeth Alexandre, Silvio Antunes, Eliana Almeida, Mário Gonçalves, Elaine Camargo, Silvio Luiz Antunes Silva, Laodiceia Muniz, Tatiana Cristina Leonel e a todos vocês que Papai do Céu abençoe de coração, que o ano que vem possamos estar aqui novamente juntos e podemos estar dizendo obrigado, Senhor, por mais um novo dia. Um abraço, seu Miguel. Fique com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Tchau, tchau, gente. Fui. Deixa eu ver aqui rapidinho uns comentários aqui também. Rapidinho, então. A Paty Soares Ravassi, boa noite, meu amigo. Boa noite. A Maria da Graça Terra, gratidão, seu Miguel. Então, foi muito gostoso aprender mais um pouco sobre a doutrina. A Suzy Lima, eu adorei. Um beijão, Suzy, a você e toda a sua família. Dando boa noite. A Maria da Graça, boa noite a todos. Aí, tá aí dando boa noite. Tchau, gente. Fomos. Um abraço. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.